Então, sem mais delongas, vamos à palavra. E comentário da minha parte, eu gosto muito de sentar, escrever a palavra. Não sou fã de escrever, mas escrever a palavra eu gosto. Escrever a mensagem eu gosto. E eu acho muito legal porque é um processo. Eu fico em casa preocupado, porque eu não quero trazer algo meu, né? Não é o João que vai trazer algo. Eu quero orar a Deus para que Deus me guie para trazer algo de Deus, uma palavra que vem dele, o que Deus quer que nós aprendemos. Então eu primeiro oro, depois eu escuto, entendo o que o Senhor quer falar comigo para depois trazer. Eu acho isso muito gostoso porque nesse processo onde eu estou tentando pegar as coisas, tentando pensar, trazer alguma coisa, eu fico muito preocupado. Às vezes eu penso, não, realmente não vai dar, não tenho nada, ainda não veio nada, Deus, sabe? Então eu fico preocupado. Aí Deus traz uma mensagem para mim. Aí eu falo, que bom. Aí eu começo a escrever, aí eu estou no fim, eu já falo, nossa, eu quero muito poder comentar com os meus irmãos, quero muito poder trazer isso. Então é um processo, sabe? Eu fico preocupado, depois eu fico muito empolgado, e aí eu fico naquela, né? Nesse looping aí, nesse ciclo de todos os meses. Mas esse mês, como vocês sabem, eu também gosto muito de observar as coisas ao meu redor, para que dessas coisas a gente tire ministrações dali, um ponto de dúvidas, né? Eu gosto de pensar assim, no meu estilo de trazer uma palavra, eu gosto de trazer dúvidas e aí tentar solucioná-las através da palavra. E esses dias atrás, eu tive um probleminha com o meu notebook. Então, assim, eu não podia mais desligar o meu computador. Porque se eu desligasse meu computador, a tela ficava toda preta, sabe? E não ligava mais. Aí eu tinha que ficar apertando o botão, liga, desliga, até ele acender. E às vezes ele acendia e depois ele apagava. Então eu ficava até de fato ele acender. E aí eu estava conversando em casa com a Fê, eu falei assim, não dá mais. Eu falei para a Fê o seguinte, eu falei assim, olha, eu preciso de um computador de verdade. Um computador bom. Um computador assim, que tem força, que tem poder para aguentar as coisas, né? Porque não pode ser um fraquinho, tem que ser um bom. Aí conversamos em casa, falei, não, beleza, dá, o orçamento dá, tá tranquilo, então vamos. Comprei o computador, tanto é que é esse. Não preciso mais usar 2 computadores, dividir o peso, coloco tudo em um, tá tudo certo. Mas é engraçado, porque até aqui parece que não tem nada espiritual, né? Mas aí Deus me chamou a atenção a um ponto. Quando eu falei que eu precisava de um computador de verdade, né? Aí eu fiquei pensando, o que é a verdade? E é aí que eu quero conversar com os irmãos, uma reflexão hoje sobre o tema, o poder da verdade. Tá bom? Esse é o tema. Cheguei nesse tema por conta de um computador. Legal, né? É bacana, eu gosto disso. Meus irmãos, para o nosso versículo base, para a gente se basear na nossa conversa, e hoje a conversa ela é boa, tá? Eu preciso de vocês, assim, numa sintonia muito boa comigo. Tá? Para a gente não se perder. O nosso versículo base hoje está lá em João 1, aí a gente vai ler o versículo 1 e vai pular para o versículo 14, tá bom? Então, João 1, versículo 1 e depois 14. Lá diz o seguinte, ó, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Versículo 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amém? É aqui que a gente vai se basear. Livro do João. Não é porque meu nome é João que eu gosto desse livro. Tá? Eu gosto desse livro porque João ele conta o testemunho dele sobre a vida de Cristo aqui na Terra. É quase como se fosse um livro onde aborda muito bem o mundo espiritual. A vida de Jesus aqui na Terra, mas com uma pegada, observando mais o mundo espiritual. E também mostrando o papel de Jesus, o papel divino de Jesus aqui na Terra. Então o livro de João ele narra muito bem. E João começa falando sobre esse versículo clássico que a gente leu. Né? No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Né? Clássico, a gente já conhece.
E aí ele estabelece quem era o verbo. Né? Versículo 14, ele estabelece. Né? Ele fala que o verbo se fez carne. E nós já sabemos, o verbo é Jesus. Então, João ele começa falando sobre o verbo e o verbo ser Jesus. E o verbo estar com Deus e vir, e encarnar e tudo mais. Ele destaca isso. Mas uma coisa que ele destaca também, uma coisa de muita importância aqui, ele destaca que Jesus habitou entre nós, Jesus viveu entre nós, cheio da verdade. Cheio da verdade. E aí, talvez, como você é uma pessoa muito esperta, e pegou o nome do tema, o poder da verdade, eu foquei em verdade, você talvez tenha lembrado também do livro de João, mas o capítulo 14, versículo 6, onde Jesus vira e fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Talvez você linkou já diretamente. Jesus ali assumindo, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Agora, legal, a gente sabe essas coisas, são as coisas básicas para a gente, escuta bastante, lê, às vezes dá aquele pop-up da Bíblia, né? Aparece, vira e mexe, aparece esses versículos como destaque do dia. Então a gente conhece. Agora, você já se perguntou o porquê? Qual é o motivo de Jesus dizer, então, que Ele é a verdade? Qual que é o motivo que Jesus fala? Ele é a verdade. Ele não fala, não, eu sou de verdade, ou não, Ele é a verdade. A verdade é Jesus, Ele diz ali. Às vezes a gente pode até pensar um pouco que seja por conta que atrelar, né? Não, Jesus é a verdade porque Ele agia em verdade, né? Ele era verdadeiro, Ele, né, era justo, né? Sempre foi verdadeiro. Beleza, eu posso concordar com você, mas ainda assim não dá para responder 100%. O que é a verdade? Sabe? O que Jesus quis dizer com isso? E aí, para a gente começar a entender, a gente vai ter que viajar um pouco nos conhecimentos humanos sobre o que é a verdade. Tá? Por isso que eu falei, a gente vai precisar de muita atenção de vocês todos hoje. Tá? Mas antes, eu quero fazer uma dinâmica, para a gente dar uma aquecida, tá bom? Eu já selecionei algumas pessoas para me ajudar nessa dinâmica, e eu quero já chamá-las aqui na frente, para ficar aqui junto comigo. Eu já vou chamar, é o Marcão, já pode vir Marcão, é a Débora e a Joyce. Já vem para cá, já pode ficar aqui na frente. Qual que é essa dinâmica, meus irmãos? Vocês que vão participar, eles só são meus auxiliares aqui. Eu precisava deles e você vai entender. Vocês que vão participar, tá? A dinâmica é 3 verdades e uma mentira, tá bom? Então, basicamente, nós aqui escrevemos 4 afirmações. E dessas 4 afirmações, só uma é mentira, o resto é tudo verdade. O objetivo de vocês, só descobrir qual que é a mentira que está sendo contada, tá bom? É simples, uma dinâmica simples, tá? Eu vou começar comigo, então já pode passar para o primeiro slide. Não sei se todos conseguem chegar muito bem, mas eu vou ler aqui todos com vocês. 4 fatos sobre mim, tá? Lembrando que um é mentira. Primeiro fato, eu não consigo bater palma no tempo errado. Eu não consigo. Eu posso até tentar, mas logo eu estou ou no tempo ou no contratempo, mas nunca fora do tempo. Um estilo musical que eu mais gosto, assim, é música clássica. Outra afirmação, eu tenho 3 violões no total. E minha última afirmação, eu comecei a tocar quando eu tinha 13 anos. Tá? Então, 4 afirmações, uma é mentira. Como que vamos fazer? Eu vou falar. Eu vou falar uma por uma. Então, vocês acham que a número 1 está errada? Eu quero que vocês levantem a mão. Número 2, vocês levantem a mão. Eu não vou ficar marcando ponto, vocês que marquem aí, tá bom? Então, eu não consigo bater palma no tempo errado. Um dos estilos musicais que eu mais gosto de ouvir é música clássica. Eu tenho 3 violões no total e eu comecei a tocar quando eu tinha 13 anos. Então, vamos lá. Pensou aí já, bem rápido. Quem acha que a mentira é o número 1, levanta a mão. Muito bem. Quem acha que a mentira é a número 2, levanta a mão. 1, 2, 3, 4, 5 pessoas. Beleza.
Quem acha que a mentira é a terceira opção? Levanta a mão. Muita gente. Até mais do que a segunda. Quem acha que a mentira é a quarta opção? Levanta a mão. 2 pessoas. Meus irmãos, a mentira é a quarta opção. Eu não comecei a tocar quando eu tinha 13, eu comecei com 10, mais ou menos. E eu tenho sim 3 violões no total. É que eu já considero o da Fernanda o meu. Então eu tenho um violão de nylon. Não é uma só carne. Eu tenho um violão de nylon, eu tenho um violão de aço que eu tinha comprado e um violão muito lindo, vermelho, de aço também. Tá? Eu adoro música clássica. O Jefferson sabe disso. Quando eu ainda morava com os meus pais e a gente acabava dormindo no mesmo quarto, eu falava pro Jé, cara, posso botar na cultura? Porque vai passar música clássica e depois jazz. Não é? E aí tocava música clássica e eu ficava ali, nossa. E eu gosto muito de música clássica por um outro motivo muito engraçado. Meu avô gostava muito de música clássica. E ele gostava de ouvir de uma forma muito específica, de tarde, dentro do fusquinha dele. Então ele ia para o fusquinha, parado ali na garagem, abria a porta, ligava a música clássica e ficava ouvindo. E aí eu ia para o fusca para ficar junto com ele, então eu aprendi a gostar. E realmente eu não consigo bater palma no tempo errado. Tá? Então é difícil mesmo para mim. Então, muito bem, vocês que acertaram, mas é meio difícil, né? Parece, né, que uma está certa, outra está errada. Então, vamos lá. Agora, primeiro aqui, a gente vai falar do Marcão. Não é não, Marcão? O Marcão que vai me dizer, eu vou narrar, e o Marcão que vai dizer qual que é a resposta errada. E vocês, por favor, vamos prestar atenção no Marcão aqui. Primeira afirmação do Marcão, ele diz que ele gosta muito de pudim. A segunda afirmação do Marcão é o seguinte, ele não sabe andar de patins. A terceira afirmação do Marcão é que o estilo musical favorito dele também é música clássica. E a quarta afirmação é que ele já foi lutador de jiu-jitsu. Jiu-jitsu, não é não? Jiu-jitsu. Não é? É esse aí. Beleza? Então o Marcão gosta de pudim, não sabe andar de patins, gosta de música clássica e já foi lutador de jiu-jitsu. Vamos lá? Quem acha que a primeira afirmação é a mentira, levanta a mão. Ninguém. É difícil. Quem acha que a segunda afirmação é mentira, levanta a mão. É que eu não vejo, tá? Então vocês têm que me ajudar. Então tá bom. Quem acha que a terceira opção é falsa, levanta a mão. O pessoal, isso é cultural então, Marcão. E quem acha que a quarta opção é a opção falsa? Levanta a mão. Beleza, 3, né? Não sei se é ali em cima, não. Perfeito, vamos à resposta? Vamos à resposta? Marcão, qual que é a falsa? A única coisa que eu não como muito é pudim. Eu acho muito mole. É a única coisa ali. A única coisa é o pudim. Marcão é lutador, filho. Só não come pudim, não é? Só não come pudim. É engraçado, não é? Quando eu falei com o Marcão, eu achei engraçado, porque a gente conhece ele, um cara que tá comendo ali. E aí, você não gosta de pudim, Marcão? Mas muito bem, muito bem. Pouco pudim. Ah, entendi. Agora vamos lá, vamos para Débora então. Vamos para Débora. Não vale olhar pro Edinho, hein? Não vale olhar pro Edinho. A Débora fala o seguinte, a Débora está falando assim, ó, ela não sabe dizer não para as pessoas. Ela não sabe. Outra afirmação que a Débora fala é que ela é decidida no que ela quer. A terceira afirmação que ela fala que ela prefere resolver as coisas pela paz. E a quarta afirmação que ela disse é que ela é uma pessoa que mantém a calma. Tá? Beleza? Essa é a Débora. Agora vamos lá. Já deu tempo de pensar. Quem acha que a afirmação falsa é a número 1, levanta a mão. Ninguém? Ninguém? Quem acha que a afirmação 2 é a falsa? Levanta a mão. Beleza, algumas pessoas. Quem acha que é a 3? Levanta a mão.
Uma só. E a quarta, quem acha que é a falsa? Muito bem. Muito bem. Débora, fala pra gente, qual que é a mentira? A 2. Decidida no que eu quero. Você não é decidida. Nada decidido. O Edinho fez assim, ó. O Edinho só fez assim porque eu falei, ele vai adivinhar. Muito bem, muito bem. Agora vamos para nossa última pessoa aqui, a Jojo, a Joyce. Vamos ver o que ela disse, tá bom? Primeira afirmação que ela falou pra gente, que ela aprendeu a tocar flauta no 8º ano da escola. Segunda afirmação, ela diz que o ursinho de pelúcia favorito dela se chama Bob. A terceira afirmação que ela diz é o seguinte, a comida favorita dela é estrogonofe de frango. Muito específico. E a quarta afirmação é que ela ama cantar no chuveiro. Tá bom? São essas afirmações sobre a Jojo. E aí, vamos lá. Quem acha que a primeira afirmação é a afirmação falsa, levanta a mão. Uma pessoa. Quem acha que a segunda afirmação é a afirmação falsa, levanta a mão. Pô, já tem mais, umas 7, 8 pessoas. Quem acha que a terceira opção, a afirmação, é a afirmação falsa, levanta a mão. Uma. Só uma? Beleza. E quem acha que é a quarta opção, que ela ama cantar no chuveiro? Quem acha que é a falsa? 2 ali? Não? Então beleza. Jojo, qual que é a afirmação falsa para nós? É a 2. O meu ursinho favorito chama Toby. É Toby, gente. Não é Bob, é Toby. Quando ela me falou, eu fiquei tipo assim, não, ela mandou sem a resposta, né? Ela falou, não, isso aí você sabe. Aí ela, não, isso aí você sabe. Eu falei, sei, só me confirma qual que é mesmo? Porque para mim, Bob e Toby soa muito, muito parecido. Amém? Valeu, gente. Obrigado. Palmas pro pessoal. Muito obrigado pelos meus ajudantes. Muito obrigado. Muito legal isso. Essa brincadeira é muito legal. Agora, vamos começar a pensar aqui um pouquinho. Como é que vocês fizeram uma validação sobre o que era a verdade e o que era mentira? Foi meio por um pouco de chute, não é? Um pouco mais ou menos assim, eu conheço algumas coisas sobre essa pessoa e a partir desses conhecimentos eu vou tentar eliminar algumas opções, né? O bom aqui é que você precisava só de uma, né? Por exemplo, o Marcão, né? Não, o Marcão gosta de comer, né? Então essa opção aqui nem é, mas não é bem assim, né? A gente usa essas técnicas, usa essas coisas, mas assim, de verdade mesmo, para você saber, né, para você ter uma verdade na mão, você precisa conhecer. É muito específico, né? Ou seja, para você falar com exatidão o que era ou não mentira, você tinha que estar com conhecimento, com exatidão, você tinha que saber, conhecer essa pessoa. Agora, vamos pensar aqui, conceito de verdade. Você já parou para pensar o que é verdade? Definir o verdade para você? É difícil. É difícil você definir verdade. E verdade é difícil até para os filósofos definir o que é. Existem algumas teorias de como você consegue definir isso, né? Uma teoria boa, e é uma das mais clássicas, conhecidas, é a teoria da correspondência. Aristóteles, que estava ali junto com algumas pessoas, mas é vinculado a Aristóteles essa teoria. Aí eu vou falar exatamente o que Aristóteles disse. É meio confuso, mas faz sentido. Aristóteles disse o seguinte, essa teoria fala assim, dizer do que é que não é e do que não é que é falso. Agora, dizer do que é e do que não é verdadeiro. Vocês concordam com ele? Não é? Vamos reformular aqui. O que Aristóteles estava falando? Uma afirmação, ela só é verdadeira se ela descreve exatamente como aquela coisa é. É isso que ele estava falando. Então, uma afirmação, ela só pode ser verdadeira se de fato aquela coisa for
aquilo mesmo que está sendo dito na afirmação. Um exemplo, a neve. A neve é branca, é uma afirmação. Ela só é verdadeira, a afirmação a neve é branca só é verdadeira se a neve de fato for branca. Não é verdade? Faz sentido. Então, a afirmação só é verdade se o objeto, algo que a gente está falando, de fato é. De fato ele acontece. Vamos voltar à pergunta, então. Por que Jesus se intitula como a verdade? Aplicar essa teoria agora vai ficar confuso. Porque se a gente aplicar essa mesma teoria, fica assim, a afirmação Jesus é a verdade, só é verdadeira se de fato Jesus for a verdade. Ainda está difícil aqui. Né? Ficou meio ambíguo, né? A mesma coisa ali. Então vamos um pouquinho mais a fundo. Vamos melhorar isso aqui. A gente precisa entender o que de fato Jesus é. Vamos melhorar, vamos substituir, imaginar aqui como se fosse uma conta de matemática simples. Simples. Simplesinha, com X, Z e um número. Tá? Bem simples. Não, mas é simples. Vamos pensar, vamos tentar substituir, para a gente entender melhor nessa teoria, vamos tentar substituir esse final. Tá? Ou seja, a afirmação Jesus é a verdade, é verdadeira se de fato Jesus for a verdade. Então vamos tentar substituir, se de fato Jesus for a verdade, por uma coisa que Jesus é. Tá bom? Vamos tentar entender isso. Se eu perguntar para você agora, o que Jesus é para você? Você provavelmente vai falar algumas respostas como um amigo, um protetor, um companheiro, minha salvação, tudo, aquele que eu tenho que seguir, né? Agora, o próprio versículo que nós lemos já fala o que Jesus é. Além da verdade, ele já diz o que Jesus é. João já vira e fala o seguinte: Jesus, ele é o Verbo. Isso é uma definição sobre Jesus. Jesus, ele é o Verbo. A palavra verbo, irmãos, ela vem da tradução do grego de uma palavra que se chama logos. Logos, traduzido diretamente ao pé da letra, é palavra. Tá? Então, no grego é logos, vem uma tradução para a gente como verbo, mas também é palavra, se chama palavra. Na época que João estava escrevendo, o evangelho, existia ali, no meio do povo, uma ideia filosófica sobre como que as coisas aconteceram, como que o universo foi feito. E para os filósofos da época, eles usavam uma palavra de logos. Eles usavam logos para definir o quê? Que logos era o início de todas as coisas do universo. Logos era o princípio racional para eles. Então, para eles, porque para gerar uma pessoa racional, é necessário algo racional para criar outro algo racional. Então, para eles definiam como logos. Alguns teólogos entendem que João estava virando mais ou menos assim, o que vocês estão falando, beleza, faz sentido, mas o logos que vocês falam é Jesus. Então ele vira e fala assim, no princípio era o verbo, legal, no princípio era o logos. Só que o logos era Deus, e o logos estava com Deus, e depois ele fala, e o logos encarnou. E o logos viveu no meio de nós. Então ele dá nome à palavra que eles tanto falam. Ele dá nome, é Jesus quem vocês procuram. Mas, além disso, João também queria estender, ampliar um pouco mais. João queria falar um pouquinho mais, aproveitar que já falaram sobre logos e vamos falar um pouco mais. Quando você vai explicar algo para alguém, por exemplo, se alguém te pede, para na rua e te pede uma informação sobre um caminho que precisa fazer, um ônibus que precisa pegar, um lugar onde precisa chegar, você não pode passar essa informação para a pessoa de boca fechada. Você não pode, por mentalidade, tipo, né? Vou transferir, vou passar tudo que eu preciso para você. Ou então você, no seu trabalho, você precisa instruir uma pessoa a fazer uma coisa, você também não pode ficar quieto só olhando, esperando que a pessoa entenda. Você precisa falar. Você precisa usar as palavras. A palavra, meu irmão, ela é uma forma de você comunicar aquilo que você quer e deixar claro a situação. Quando João está usando o termo palavra,
ele deixa claro que Jesus era o verbo de Deus. Ou seja, Jesus era a palavra de Deus. O que é a palavra, então, nesse caso, juntando tudo o que a gente pensou aqui agora? Deus estaria mandando Jesus para tornar conhecido a vontade de Deus aqui na terra. Ou seja, Jesus estaria falando com o povo através de Jesus. Ou seja, Jesus é o verbo, ele é a palavra de Deus. Jesus é a mentalidade de Deus aqui na terra, vivendo entre nós. Então, Jesus expressa essa mente de Deus e ele revela quem Deus é. Por isso que João fala, olha, beleza, vocês falaram de logos, palavra. Então, Jesus é a palavra de Deus. E ele habitou entre nós. Amém? Até aqui, estamos compreendendo, estamos juntos, né? Vamos lá, a gente vai ficar mais claro essa questão que a gente falou agora, em João 14:9. João 14:9 diz o seguinte, ó. Jesus respondeu, faz tanto tempo que eu estou com vocês, Filipe. Ó, Filipe, faz tanto tempo que eu estou com vocês, e vocês ainda não me conhecem? Quem me vê, vê também ao Pai. Por que é que você diz, mostre-nos o Pai? Então isso fica muito claro. Jesus é a palavra, o espelho de Deus. Ele é a palavra de Deus. Ele expressa e representa a mentalidade de Deus. Então isso fica muito claro. Agora, já dá para melhorar um pouco a nossa teoria lá. Então, se a gente substituir, a gente vai ter alguma coisa assim agora. A afirmação Jesus é a verdade é verdadeira se de fato Jesus for a palavra de Deus. Beleza? Então, Jesus é a verdade se Jesus for a palavra de Deus. Certo? A gente só fez uma substituição ali. Beleza? Vamos então agora passar para esse lado. Para que a gente possa entender se de fato é verdade, vamos analisar esse final. Jesus é a palavra de Deus? O que é a palavra de Deus? Não tem segredo. Você já deve saber. Se você ouvir uma pergunta sobre isso, você logo vai falar, a palavra de Deus? Bíblia, as Escrituras, é isso. A gente pode relembrar essa questão lá em 2 Pedro 1, versículo 20 e o 21, que fala o seguinte, ó, antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Amém? Esse texto nos mostra que as Escrituras, que a Bíblia, ela é e representa a palavra de Deus. Escrita por homens? Sim, mas inspirada por Deus. Amém? Então, existe até uma brincadeira, que o pessoal fala assim, você quer ouvir Deus falar? Leia a Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Você quer uma instrução de Deus sobre a tua vida, para qualquer área que seja, leia a Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Volta à nossa teoria então. A afirmação Jesus é a verdade, é verdadeira se de fato Jesus for a palavra de Deus. Então, vamos pensar, agora a gente sabe, a palavra de Deus é a Escritura. Como pode, então, Jesus ser a palavra de Deus se a gente entende que a palavra de Deus também é a Escritura, também é a Bíblia? Aí existe algo muito interessante do nosso dia a dia, porque a gente usa as coisas como referência. Por exemplo, se você tiver um probleminha no teu carro, a primeira pessoa que você pensou aqui da igreja? O Carlão. Você olha para o Carlão, já vê uma cara de carro nele, não vê? Parece que ele já é um carro, né? Mas um carro bonito, uma Hilux, uma Ferrari, uma Ferrari piscando. Mas, por que a gente pensa nisso? Por que logo vem o Carlão na mente? Porque o Carlão ele tem essa capacidade, ele é bom naquilo que ele faz, demonstra isso fazendo. Então você pensa, preciso de um ajuste no meu carro, está com problema. Vou falar com o Carlão que ele sabe, ele é especialista. Outro ponto, você, estou com um problema elétrico aqui, eletrônico e tal. Eu, por exemplo, eu penso no Marcão. Entendeu? Marcão resolve qualquer parada. Ou pelo menos ele vai lá e tenta resolver.
É o homem que toma choque. Eu convidei ele para instalar um LED lá na minha casa. A gente fez uma gambiarra lá. Tomamos uns choquinhos. Não deu muito certo o que a gente queria fazer, porque não tinha adaptador exato, mas estava ele lá me ajudando, mostrando. Às vezes eu quero fazer uma conexão aqui na frente, falo, Marcão, posso? Ele, misericórdia, você vai queimar o seu aparelho. Não pode. Então, ele me ensina, me mostra. E por que eu já penso no Marcão? Porque ele sabe o que faz. Ele estudou, ele tem esse conhecimento. Ele demonstra, ele sabe. Você fala com ele, ele já, papum. Não vai precisar procurar alguma coisa. Não, direto. Você tem um probleminha tecnológico. Geralmente, vou falar de casa, geralmente pensam em mim. Deu problema na minha televisão, mas o meu curso de faculdade não teve televisão. Mas me chamaram. De nada, Vitão. O Vitão também passa, né, Vitão? Deu um problema na impressora, Vitor. Mas eu nunca fiz essa aula. Falei, estou pagando caro para quê, então, né? Mas por quê? Porque tem o conhecimento tecnológico, né? Você está na área. Eu brincava, porque o primeiro trabalho que eu tive foi justamente em suporte TI. E o suporte TI a gente fazia de tudo. Arrumava computador, arrumava fax, arrumava impressora. Ia lá pro que a gente chamava de CPD para arrumar a internet. Então tinha que ficar mexendo tinha que saber de tudo, né? É tecnologia, né? O que eu quero dizer com isso tudo? Isso tudo é uma interpretação minha sobre um versículo que está lá, Mateus 5,17, que fala o seguinte, não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas vim cumprir. Ou seja, isso aqui é como eu falei, uma referência. Esse versículo que a gente leu de Mateus 5, ele faz parte do Sermão da Montanha. Jesus está ensinando as pessoas, os discípulos, a multidão, sobre o reino de Deus, o reino dos céus. E quando ele fala, leia os profetas, ele está representando as Escrituras. E Jesus esclarece ali nesse momento, ele fala assim, gente, fiquem tranquilos, porque eu não vim apagar o que foi escrito, eu vim cumprir. Eu vim fazer tudo virar real. Ou seja, você quer um homem, você está com uma dúvida sobre a Bíblia? Era Jesus. Você está com uma dúvida sobre as Escrituras? Jesus. Ele era a referência de quem manja. Exatamente isso. Quando você vê Jesus nos Evangelhos, você vê que ele é um especialista sobre as Escrituras. Ele dá um nó nas pessoas que na época eram considerados mestres da lei. Ele dá um nó na cabeça das pessoas. E ele demonstrava isso. E Jesus cumpria tudo o que estava escrito. Ele cumpria de fato. E ele veio para cumprir de várias maneiras. E eu trouxe algumas ideias aqui para a gente pensar. A primeira maneira que Jesus cumpriu as Escrituras foi através de um cumprimento profético. Ou seja, Jesus ele veio cumprir as profecias que foram escritas lá atrás. Um exemplo muito clássico, Isaías 7,14. Lá em Isaías 7,14 já falava o seguinte, portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho e chamará o seu nome Emanuel. Jesus, brincando, né, mas Jesus ainda nem nascido, já cumpriu a Escritura em Mateus 1, 20 e 23. Fala assim, e projetando ele isto, eis que em um sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo, e dará à luz a um filho e chamará o seu nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz. Aí ele já linka lá. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Então Jesus, primeira forma que ele já veio é cumprimento profético. Veio para cumprir as profecias. O segundo cumprimento que ele vem fazer é o cumprimento moral e ético. Ou seja, Jesus ele vem para cumprir as Escrituras, mostrando mais ou menos o seguinte, olha, é possível seguir as Escrituras, é possível agir da maneira como eu estou agindo. Jesus mostrava como fazer e na prática, olha, faça igual eu estou fazendo. Ele ensinava, instruía,
lá em 1 Pedro 2, 21 e 22, fala o seguinte, ó, porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou dolo. Ou seja, Jesus veio e cumpriu de forma moral e ética. Ou seja, olha, é assim que faz, dá para seguir. Jesus é a prova de que viver perante as Escrituras é possível. Terceiro, Jesus veio fazer o cumprimento redentor. Ou seja, ele cumpriu os requisitos da lei para que os nossos pecados fossem apagados de forma completa, de forma definitiva. Então, Jesus veio cumprir os requisitos da lei. Ele veio fazer o cumprimento redentor. Hebreus 9, 11 e 12 falam o seguinte, ó. Mas Cristo veio como grande sacerdote das coisas boas que já estão aqui. A tenda em que ele serve é melhor e mais perfeita e não foi construída por seres humanos. Isto é, não é deste mundo. Quando Cristo veio e entrou uma vez por todas no lugar santíssimo, ele não levou consigo sangue de bodes ou de bezerros para oferecer como sacrifício. Pelo contrário, ele ofereceu seu próprio sangue e conseguiu para nós a salvação eterna. Então Jesus veio fazer o cumprimento redentor. E o último cumprimento, o cumprimento da palavra plena. O que é esse cumprimento? Jesus, ele veio mostrar o verdadeiro significado das coisas que foram escritas. Porque o povo, às vezes, entendia errado. A gente já falou aqui, e vale a pena repetir, que o povo achava que Jesus viria governar aqui, reinar aqui. Então, Jesus vem para fazer esse cumprimento da palavra de forma plena, ou seja, não, meu reino não é deste mundo. Então ele mostra como seus princípios, como as coisas se aplicam de uma maneira espiritual e não de forma rasa. O povo entendia de forma rasa, Jesus veio para aprofundar. A gente pode ler como um exemplo, Mateus 22, do 34 ao 40. Fala o seguinte: os fariseus se reuniram quando souberam que Jesus tinha feito os saduceus calarem a boca. E um deles, que era mestre da lei, querendo conseguir alguma prova contra Jesus, perguntou: mestre, qual é o mais importante de todos os mandamentos da lei? Jesus respondeu: ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente. Este é o maior mandamento e o mais importante. E o segundo mais importante é parecido com o primeiro: ame os outros como você ama a você mesmo. Toda a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas se baseiam nesses dois mandamentos. Jesus vem e fala, simples, está aqui. O pessoal queria pegar ele no pulo, Jesus, gente, é simples, está aqui. Ou seja, através dos cumprimentos da Escritura, Jesus era a referência da palavra de Deus. Ou seja, a gente pode de fato falar que Jesus era uma Bíblia viva, uma escritura viva, sabe? Como eu brinquei, né, com o Carlão, falando, você olha até tem uma cara de carro, olhava para Jesus, tinha até uma cara de Bíblia, né, não tinha Bíblia, mas de escritura, de papiro, de rolos, né, de ensinamentos. Olhar para Jesus era observar e falar assim, eu estou falando com Jesus ou eu estou lendo as escrituras? Sabe? É mais ou menos isso. Jesus é a escritura em carne e osso, a palavra viva, o cumprimento de tudo que Deus é. Vamos voltar para a teoria agora, de novo? Afirmação, vou sempre relembrar isso. Afirmação, Jesus é a verdade. É verdadeira se de fato Jesus for a palavra de Deus. Jesus é a palavra de Deus? É. Então, Jesus de fato é a verdade. Entende? Jesus é a verdade. Ele pode dizer que ele é a verdade porque Jesus é a palavra de Deus. E através dessa teoria a gente tem essa afirmação. Certo? Agora, olha que interessante, existe um estilo de raciocínio, que é um raciocínio que se chama silogismo, que é o seguinte, você tem duas afirmações e você pode chegar a uma terceira afirmação, uma conclusão, né, no caso. Você tem duas afirmações e com essas duas afirmações, você chega a uma conclusão. Como é que funciona isso? Vou dar um exemplo. Eu tenho uma primeira afirmação, todos os humanos são mortais.
Verdade. A minha segunda afirmação: o João é um humano. Verdade. Então eu tenho uma conclusão. Então o João é um mortal. Certo? Eu tenho uma afirmação, tenho uma segunda afirmação, eu tenho uma conclusão. Se a gente usar o silogismo aqui agora, e pegando aqui, Jesus é a verdade, certo? A gente já sabe, provamos aqui, que Jesus é a verdade. E se a gente pegar a segunda primícia aqui, que a palavra de Deus é Jesus, então a conclusão que a gente chega é o seguinte: a palavra de Deus é a verdade também. E para embasar mais, eu quero ler com os irmãos, Salmo 119, o versículo 160. Não é todo, tá? Tranquilo. Fica tranquilo. Só o versículo 60 falou o seguinte, ó: a verdade é a essência da tua palavra, e todas as tuas justas ordenanças são eternas. Ou seja, o salmista aqui vem e reafirma. Ele fala assim: sua palavra, ela é verdade. No fundo da tua palavra, a essência dela é a verdade. E sabendo disso tudo, que Jesus é a verdade, e que Jesus é a palavra de Deus, e que a palavra é a verdade, o salmista, ainda no capítulo de 119, no versículo 10 e 11, ele diz o seguinte, Salmo 119, 10 e 11, com todo o meu coração te busquei, com todo o meu coração te busquei, não me deixeis desviar dos teus mandamentos, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. O salmista, ele expressa um desejo tão profundo, de falar que ele buscou a Deus de todo o coração dele. O que é buscar algo com o seu coração, com todo o seu coração? É botar sua força naquilo, não é? É você se empenhar de todas as formas, se empenhar de todas as maneiras para chegar no objetivo. Então o salmista está falando, olha, eu te busquei com todo o meu coração. Eu fui a fundo com todo o meu coração. Só que tem um ponto. A Bíblia já fala sobre isso. Enganoso é o coração do homem. Não podemos confiar no nosso coração. Coração é os nossos sentimentos, a nossa vontade, né? Então, enganoso é o coração do homem. Mas qual que é a solução do salmista, então? A tua palavra eu escondi. O esconder aqui é guardei. Então, a sua palavra eu guardei no meu coração. E a partir disso, com a sua palavra no meu coração, eu busquei com todo o potencial que eu tinha. Então, nós devemos entender aqui que quando nós guardamos a palavra, a verdade, em nosso coração ele deixa de ser carnal e passa a ser espiritual. E por que é importante? Por que a gente fez tudo isso? Por que é importante guardar essa verdade nos nossos corações? Por que é importante guardar a palavra de Deus? Por que é importante guardar Jesus? Por que é importante guardar tudo isso? Eu quero ler com os irmãos 1 Pedro 5, 8, que diz o seguinte: estejam alertas e vigiem, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor, como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. O nosso inimigo, o verdadeiro inimigo, o real inimigo, a Bíblia diz que ele está à nossa volta, só procurando. E a nossa volta como um corpo, só procurando quem ele pode devorar. Devorar não no sentido literal da palavra. O devorar seria mais ou menos como: quem eu posso enganar? Quem eu posso manipular? Quem eu posso fazer afastar da verdade? Esse é o objetivo do nosso inimigo. Ele procura quem ele pode tirar da verdade, que a gente já sabe que é Jesus. Aproveitando esse gancho, uma das coisas que eu gosto muito de fazer é teorizar algumas coisas na Bíblia. Algumas coisas que a gente ainda não tem 100% de uma certeza e que não faz problema, né? Não altera a nossa fé mediante isso, né?
Por exemplo, uma das coisas que o pastor Djalma fala, e eu concordo, né, porque existem as pessoas que entendem, né, que não, nós vamos passar pela tribulação, nós vamos até a metade da tribulação, ou nós não vamos passar sobre a tribulação. Independente de como você acredita ou teoriza, o importante é que estejamos preparados para passar por qualquer uma delas e vamos junto. Isso não afeta a nossa fé, não altera. Então eu gosto de teorizar algumas coisas relacionadas a isso. Uma das coisas que eu gosto, e não que eu gosto, né, mas uma das coisas que eu teorizo é relacionada ao anticristo, por exemplo. O anticristo, a gente pode encontrar ele em Apocalipse 13, não trouxe, mas depois vocês procurem. Apocalipse 13, você vai ver ali uma descrição sobre o anticristo. E quando a gente vai ler, meditar sobre isso, muitos de nós entendemos que o anticristo é uma pessoa que virá. Ele vai se erguer uma pessoa e tudo mais, baseado em Apocalipse 13. Né? Dá essa sensação. Mas eu trago um ponto novo aqui, para a gente pensar. E se o anticristo não for uma pessoa? E se ele for um movimento? E se ele for algo que a gente não consegue ver, mas que ele envolve várias pessoas e torna as coisas um verdadeiro movimento anticristo? Eu estou me baseando até nessa teoria, e eu descobri isso recentemente, e por mais que a gente lê a Bíblia, a gente vai descobrindo coisas novas, né? Me baseio nisso em 1 João 2,18. Jesus está falando o seguinte: filhinhos, já é a última hora, e como já ouvistes, quem vem... Desculpa, vamos lá. Filhinhos, já é a última hora, e como já ouvistes que vem o anticristo, também já agora muitos se têm feito anticristos, pelo que sabemos que já é a última hora. Ou seja, ali já existia ali, olha, vocês sabem que virá o anticristo, e já está rolando. Muitos estão se fazendo anticristo, porque anticristo, pela lógica, anti é contra algo, certo? Então, se eu sou cristão, eu sou um Cristo em miniatura. Se eu sou anticristo, eu sou contra Cristo. Então, o movimento, né, essa questão, pode ser um movimento, não uma pessoa. Né? Da mesma forma com essa teoria, eu tenho também uma outra, que também matutei recentemente, sobre a marca da besta, que a gente também consegue encontrar em Apocalipse 13, depois leiam em casa. Lá a gente encontra, né, a marca da besta, ou conhecida também como a marca do falso profeta. E é descrito que essa marca será posta sobre a mão e sobre a testa. E muitos de nós acreditamos que, de fato, será físico. Pode ser físico, pode ser sim. Mas eu trago uma nova teoria aqui, um novo ponto para a gente se pensar. E se não for ao pé da letra? E se for diferente do que a gente está esperando? Vamos primeiro entender uma coisa? O que é falso? Falso é algo que não é verdade, contra a verdade, certo? Ele não é verdadeiro. Então, quando a gente fala o falso profeta, ele é um profeta que vende algo, né, ele doa algo que é falsificado de Jesus. Os profetas entregam coisas de Jesus. O falso profeta entrega uma coisa falsificada de Jesus. Ele entrega, por exemplo, mentiras, né, ao invés das verdades. Dessa forma, se a gente for parar para pensar que a marca do falso profeta, ela é uma falsificação de algo que Jesus nos deu. Certo? Porque se ele é um falso profeta, ele está entregando algo que não é de verdade, não é de Jesus, e se fosse de Jesus, né, a gente veria. Sabe? É como se fosse, por exemplo, vamos pegar para entender, um relógio. Um relógio, não sei se o Carlão tem essa, porque o Carlão usa bastante, o Edinho também usa bastante relógio, bonitão. Talvez consiga identificar quando é um relógio falso e quando não é. Consegue entender, ver ali, não, esse relógio aqui não é de verdade. Parece muito, mas não é.
Então, o falso profeta, a marca da besta, né, a marca do falso profeta, é uma marca falsificada, algo falsificado de algo que Jesus já deu. E o que seria isso então? Eu quero ler os irmãos, só para a gente ter uma base ali. Deuteronômio 6, do 6 ao 8. Lá fala o seguinte, essa aqui também é meio clássica. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinará a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Atenção, também as atará por um sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os olhos. Ou seja, Jesus estava falando assim, olha, vai atar a palavra na sua mão e na sua testa, fronte aos teus olhos, na tua testa. Aqui, a gente interpreta isso de forma simbólica, uma instrução simbólica, de você levar a palavra de Deus a todo momento. Se ela está atada na tua mão, está atada na sua testa, atada na tua mão você nunca vai se esquecer dela. Atada na sua testa, as pessoas nunca vão se esquecer que você é cristão. Era um símbolo, simbólico. Eu não vou falar o resto, porque eu não sei falar. Simbologia. Era algo ali. Então, tanto é que, por exemplo, na tradição judaica, você vai ver as pessoas usando os filactérios, que são caixinhas presas na mão e na testa. Dentro dessas caixinhas tem um pedacinho da Torá, né, que seriam as escrituras que eles guardam ali, né, tudo mais. Eles interpretam na risca. Não, vou ter que colocar a marca na minha mão e a marca na minha testa do sinal de que eu amo a Deus, que eu vou mostrar e que eu vou andar com a palavra todos os dias. Dá para entender aqui onde eu quero chegar? Se a marca ela não for algo visível, se a marca do falso profeta já estiver entre nós, a marca do falso profeta nessa teoria seria a falsificação da palavra, a falsificação da verdade. Um Jesus totalmente diferente, não é Jesus. Daí o motivo de guardar a palavra. Por que temos que guardar ela em nossos corações? Por que temos que meditar nela? Porque a todo momento podemos ser enganados, podemos pegar e baterem na nossa mente de tipo, não, o que você está pensando é errado. O que a tua Bíblia diz, o que as tuas escrituras estão dizendo, está ultrapassado. Joga isso fora. E sabe o que é mais interessante dessa teoria? Eu e a Fernanda conversando em casa, a gente estava pensando nisso. Para mim, era muito... só mais um detalhe. Não estou colocando como o que vai acontecer, tá? É só uma teoria, para a gente pensar. E essa teoria faz com que a gente se prepare para tudo. Não é que eu estou dizendo que é a verdade isso, tá? Mas, conversando com a Fê, eu sempre fiquei pensando como que os cristãos... Porque a Bíblia fala que muitos serão enganados ali, muitos serão ali corrompidos ali, que se não fossem abreviados, até todo mundo seria perdido. Então a Bíblia já fala disso. Então assim, eu sempre fiquei pensando, como é que se eu ver alguém colocando qualquer coisa na minha mão, colocando qualquer coisa na minha testa, eu não vou aceitar. Como é que os meus irmãos vão aceitar um negócio desse? Né? Físico, algo visível, sempre ficava na minha cabeça. Mas o problema dessa questão do movimento, das coisas, da falsificação da palavra, é que hoje tem muitos que já estão nela. E que está tudo bem, gente. Está tudo tranquilo. Isso aqui, não tem não. E vocês interpretaram errado. A palavra é outra, sabe? A falsificação já acontece. Talvez a gente já vive no momento da marca da besta e que se nós aceitarmos esse momento, vai ser difícil até de reverter. Eu brinco com a Fê que eu falo assim, converter uma pessoa que não é cristã é muito mais fácil do que reconverter uma pessoa que já está totalmente desconfigurada. Ela acredita numa coisa totalmente errada. Ela pegou um caminho ali e começou a colocar na palavra de Deus, tirar as coisas dela e colocar o ego, o eu, as coisas do mundo, e a palavra desvirtuando e virando uma falsa palavra, uma falsidade. É muito mais difícil você tirar alguém da falsidade do que você tirar alguém do mundo. Então, e se já estiver acontecendo isso? É por isso da importância. O que eu quero ressaltar também é que o importante aqui, além da gente guardar a verdade
nos nossos corações, a verdade no nosso íntimo, é que nós também pratiquemos essa verdade com o nosso coração. Assim como o salmista falou assim, eu te busquei de todo o meu coração e a palavra estava guardada no coração, nós devemos, além de buscar, praticar, viver, guardar a palavra, orar, ler a Bíblia, meditar na Bíblia. Só que a gente já falou muito aqui na base, nós não fomos chamados para ficar parados. Nós fomos chamados para trabalhar. Nós fomos chamados para continuar e seguir na obra de Deus. Então, Deus, assim como a gente já falou, Deus espera, o que Deus está esperando, o mínimo que Deus espera é que você trabalhe, que você pegue aquilo que Deus te deu e trabalhe. E eu trouxe 3 pontos para que a gente precisa agir com essa verdade. 3 pontos de que, se a gente agir com essa verdade, praticando no meu interior e praticando com os meus irmãos, o que essa verdade vai fazer? A primeira coisa é que a verdade, ela liberta. Quero ler com os irmãos um clássico também, João 8, 31, 32. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade te liberta. Jesus tem o poder de te libertar, e libertar do quê? Do pecado. Quando nós praticamos a verdade, além de nos libertar, porque já somos livres, você já é livre, mas quando você pratica dessa verdade, você começa a oferecer às pessoas um ponto de saída. Às vezes você vê uma pessoa que ela acha que ela não tem mais escapatória, e você chega com a verdade e ela tem um lugar para escapar. Como fugir? E através de Jesus. Se você guarda, como eu falei, você é livre. Agora, se você espalha, muitos serão livres. E como a gente já falou, não é livre para qualquer coisa. Você não é livre para fazer aquilo que você bem entende. Você é livre para fazer o bem. Livre para continuar a obra. Você se desprende do pecado, se desprende do teu eu e começa a fazer a obra. Você se transforma, você é liberto. Necessitamos espalhar a verdade para as pessoas, para elas serem libertas, amém? Segunda coisa, quando você pratica a verdade cura. E eu quero ler com os irmãos Salmos 107, 19 e o 20. Então clamarão ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas dificuldades. Enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da sua destruição. Amém? Jesus, Ele tem o poder de te curar. Te curar fisicamente, mas emocionalmente. Hoje a gente vive num momento de sociedade onde nós estamos muito mais machucados interno do que externo. Óbvio, vai ter um momento ou outro que a gente vai precisar de uma cura externa, uma cura do corpo. Mas perceba, muitos têm mais problemas internos, problemas pessoais, problemas que você com remédio, com coisas, você não consegue fazer, você não consegue alcançar. Quem alcança? A verdade. Jesus alcança. Quando nós espalhamos essa verdade, quando nós contagiamos as pessoas, pessoas são curadas. Eu já falei isso aqui mais uma vez, eu estava num princípio de pânico, entrando num princípio de pânico, ali, medo de doença, eu estava ficando paranoico. E como é que eu fui liberto disso? Com muita oração, mas uma palavra de Deus. Salmo 30, qual que foi? Salmo 37, Salmo 37. Uma explicação sobre o Salmo 37. Me curou. Eu falei, caraca, eu não sinto mais nada. Aquele pânico, aquele medo te saiu. A palavra cura, a verdade cura. Jesus te cura, amém? E o terceiro ponto, e último ponto aqui. Se você pratica a verdade te transforma. Romanos 12, 2, eu quero ler com os irmãos.
Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Jesus também tem o poder de te transformar e te mudar para uma versão melhor. Lembra que a gente falou? A sua melhor versão? Ela só é possível através de Jesus, ela só é possível através da palavra, ela só é possível através da verdade. Aqui Paulo, ele estava exortando os cristãos a não se conformarem com as coisas do mundo, a não se conformarem com essas coisas que nós temos, mas sermos transformados pela nossa renovação da mente. Sermos transformados pelo aquilo que nós temos guardado. Ou seja, isso está implicando que a palavra de Deus, ela tem um poder de mudar como você pensa, como você age, como você, faz tudo. Eu particularmente, eu penso o seguinte: quando uma pessoa ela fala, eu não consigo fazer isso aí, não é para mim, não dá, eu fico um pouco bravo assim, interno. Eu falo assim, você acabou de colocar um limite que eu não posso fazer nada por você. Eu não posso fazer nada por você, sabe? Ou principalmente emocionalmente, sabe? Eu sou muito nervoso, nada muda, não fala comigo de jeito torto que eu vou me estressar, isso é meu. Que seu? Não é seu não, sabe? A palavra, a verdade, ela tem um poder de te transformar. Eu confesso que um tempo atrás eu era muito nervoso em algumas situações, sabe? Às vezes eu não podia ouvir que eu já ficava, nervoso não, bravo. E bravo assim, igual um pincher, né? Porque como é que o pincher fica bravo? Tremendo assim. Eu tremia todo. E é horrível esse sentimento. Eu nunca gostei. E a verdade me transformou. Você entendeu? A verdade transforma. Então, você pode ser transformado. Se você faz algo que você olha e fala, não, isso não pode, né? Não está errado. Meu irmão, exatamente, está errado. E Jesus vai mudar isso. Deixa ele mudar, a verdade muda. Sabe? E quando a gente apresenta a verdade aos outros, os outros também são transformados. Você vê pessoas, na verdade, conhecer pessoas antes e depois de Cristo é muito legal. Porque você consegue ver uma pessoa falando abobrinha e depois comendo essa abobrinha. Sabe? Eu lembro do parte da família da minha mãe, o marido da sobrinha dela, o Joe. Não é Joe, mas eu chamo ele de Joe, não sei o nome de verdade dele. É isso, Claudemir. Joe, é melhor Joe. O Joe, ele falava assim, não, eu nunca vou virar evangélico, jamais. Hoje ele é pastor, você entendeu? E aí é engraçado, porque tipo assim, é gostoso porque você consegue ver a transformação, não é brincadeira. Ele tem um bordão dele, só dele, que ele entra, grande é a presença do Senhor neste lugar. E é tão bonito porque é verídico dele, é dele. E ele nunca falaria dessa forma, você entendeu? A transformação que foi feita, é isso, a verdade ela transforma. Meus irmãos, para concluir, tudo isso sobre a verdade, sobre Jesus, é que a verdade ela não é um conceito abstrato, ela é uma realidade viva, é uma realidade transformadora. A verdade, ela só não ressoa pelas palavras, ela não é só aquilo que a gente fala, ela é a vida de Jesus. Ela está na página da tua Bíblia, ela se manifesta na forma como você age. Quando você fala assim, não, eu vou ser verdadeiro, não é para ser você. Eu não estou esperando, Jesus não espera que a Carol seja a Carol de verdade. Jesus espera, quando a Carol fala assim, vou ser verdadeira, ele espera que a Carol seja uma imitadora de Cristo. Então, quando nós vivemos da verdade, ela se manifesta na nossa vida. Aí a gente começa a praticar em cima disso.
A Bíblia, Deus, tudo nos desafia a agir dessa forma, a fazer o mesmo, guardar a verdade no nosso coração, no nosso interior, e viver em liberdade, viver em transformação, viver na cura, e refletindo essa imagem de Deus nas nossas vidas. Esse é o poder da verdade. Entende o porquê, o motivo do tema? O poder da verdade é esse. É o poder de Jesus que age em nossas vidas através dos outros. Ela age para nós e age para os outros. Que a verdade de Jesus, ela não seja só uma crença, meu irmão. Que ela não seja só uma coisinha que você vai fazer e pronto, um ritual. Que ela seja de fato uma realidade na sua vida. Que ela possa moldar os nossos caráteres, que ela possa nos capacitar para viver e sermos luz do mundo. Amém? Abaixe suas cabeças, feche seus olhos, vamos orar. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, Deus, por esta mensagem, Pai, por esta palavra, Deus. Senhor, entendemos que o Senhor é a verdade, Pai, que Jesus é o verbo, Deus, e que hoje nós necessitamos viver em verdade. Guardar a verdade, Pai, porque o mundo é um lugar difícil, Pai, é um lugar que a cada dia mais o mal tem prevalecido e nós devemos ser a diferença, Pai. Que possamos guardar a Tua verdade, Pai. Que possamos guardar a Tua palavra em nossos corações, para que nós não nos afastemos, para que nós não nos desviemos, Pai. Mas além disso, Pai, que possamos espalhar a verdade, Pai, para curar, para transformar, para libertar as pessoas através do Seu nome, Deus. É isso que nós te pedimos e te agradecemos, Pai. Nos muda a partir de hoje, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Uma salva de palmas a Deus, amém?